Deus. Glória a Deus, amém? Boa noite, paz. Como diz a missionária Nayara, a pastora Nayara, é com muito temor e tremor que a gente vem aqui. Mas o Senhor sabe todas as coisas, né? Essa semana foi uma semana, assim, complicada. Mas Deus está no controle. E nós sabemos que há um tempo para todas as coisas. Há um tempo determinado para todas as coisas. E nós sabemos que as nossas vidas estão nas mãos do Senhor. E é Ele quem faz. Amém? Em nome de Jesus. E nessa noite eu quero... Pode colocar a lâmina? Eu quero agradecer ao pastor Luiz, a pastora Luciene. E quero agradecer a pastora Darlene e a equipe da mídia que fizeram essa lâmina. E hoje eu quero falar sobre o que nos faz perder a presença. E eu quero que vocês abram as Bíblias em 1 Samuel, no capítulo 7, no versículo 1 e 2. Essa palavra foi o que o Senhor, Ele tem falado comigo há muito tempo já, a respeito dessa palavra. E a pastora Alessandra ministrou sobre, eu até falei com ela hoje, pastora, não é plágio. O Senhor tinha falado comigo também. A pastora Nayara também ministrou. Mas, né, o Senhor, Ele conhece. Ele sabe todas as coisas. E vamos ler 1 Samuel, capítulo 7, versículo 1 e 2. É a NAA, a minha. Loiane. Amém. Diz assim: Então os homens de Kiriat Jearim vieram e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, que ficava na colina, e consagraram Eleazar, filho de Abinadab, para que guardasse a arca do Senhor. Desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Amém? Vamos agora para 2 Samuel, no capítulo 6, versículo 11. Versículo 10. Vamos ler o 10 e o 11. Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si, na cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Assim a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Amém? Aqui, nós, não sei, a maioria conhece a história. Quando, no capítulo 7 de 1 Samuel, nós vemos quando a arca do Senhor, ela foi levada, pelos filhos de Eli. Eles levaram a arca para a guerra, como se ela fosse um amuleto, e chegou lá, não deu certo, E eles perderam a batalha, os filisteus tomaram a arca, e vieram várias pragas, e o pastor já ministrou sobre isso, esses dias, sobre o Deus deles, o Dagon, amanheceu caído, depois amanheceu arrancado os pedaços, e foi toda uma situação. E eles mandaram a arca de volta. E quando eles mandam aquela arca de volta, eles mandam ela para uma outra cidade, mandam ela para Bet-Semes. E aí o que acontece lá? O povo de Bet-Semes, que eram sacerdotes também, abriram a arca do Senhor. E aí Deus mata mais uns 70 homens naquele lugar. Então a arca estava naquele tempo que ela estava assim meio que mal falada, Era uma coisa assim meio perigosa, estava sendo perigoso ficar com a arca. E aquela arca é mandada para a casa de Obed-edom, o sacerdote. Para Abinadab, o sacerdote. Abinadab, ele não era qualquer pessoa, ele era um sacerdote. Aqui fala, e eles ungem o filho dele, consagram o filho dele, para que ele cuidasse da arca, para que ele fosse o responsável por aquela arca. E nós sabemos que a arca, ela é a presença. Naquela época, ela significava, era a coisa mais preciosa, porque era a presença de Deus no meio do povo. Era a presença de Deus no povo, no meio do povo de Israel. E quando nós vemos aqui, que ela ficou 20 anos na casa de Abinadab. E eu fiquei pensando, e o Senhor falou muito comigo isso, sabe? Que
quando aquela arca chegou naquela casa, no primeiro momento, é igual uma visita, né? Quando ela chega no primeiro momento, é bom, é uma alegria. Daqui a pouco, ela já está incomodando, ela começa, tá aqui, é muito grande, vamos colocar ela ali. Chega ela para lá. E aquela arca acabou ficando meio que de escanteio naquela casa. Eles não souberam dar a honra que aquela arca, que aquela presença merecia. Eles não entenderam. E Abinadab, ele conhecia a palavra, ele conhecia a Deus, ele sabia o poder daquela presença, daquela arca na casa dele. E muitas vezes, hoje nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Essa é a presença viva do Senhor, é o Deus em nós. O Senhor fala lá em João capítulo 14, versículo 17. Coloca para mim, por favor, Loiane. João 14, 17. Que o Espírito é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita em vocês, com vocês, e estará em vocês. O Espírito Santo, a presença de Deus, ela está em nós, ela está na nossa vida, ela está na nossa casa. E hoje, o que o Senhor muito falou no meu coração, como nós temos tratado essa presença. Como nós temos cuidado dessa presença. Nós temos tido realmente um relacionamento com o Espírito Santo. Nós temos vivido a plenitude do Espírito Santo. A plenitude dessa presença sobre a nossa vida. Porque no livro do pastor Luiz, quando ele fala lá sobre presença, ele fala que a presença de Deus, a plenitude da presença de Deus, quando você não aproveita dela, quando você não vive essa plenitude, é como se você tivesse uma fonte de água e estivesse com sede e continuasse com sede. Nós temos a água viva, nós temos o Espírito Santo nas nossas vidas, mas nós muitas vezes estamos com sede. O que está faltando? Por que essa presença não está mais ardendo no nosso coração? Por que às vezes essa presença, assim como Abinadab, por que ela não mudou nada na vida dele? Obed-edom, em 3 meses, ele foi tão abençoado que eles foram lá falar para Davi. Chegaram para Davi e falaram: Davi, o Obed-edom está sendo abençoado demais. A arca está na casa dele. E olha só o que está acontecendo. A vida dele mudou. E Abinadab ficou 20 anos. 20 anos. Quantos de nós aqui, quanto tempo nós temos de crente? Eu falo por mim que eu nasci na igreja. Então, às vezes, você olhar e você falar assim: nada mudou, nada aconteceu. O que eu tenho feito com essa presença? Que ela está na minha casa. Será que ela realmente está na minha casa? Será que eu estou do lado da fonte e não estou conseguindo beber dessa água? Aqui, alguns pontos que eu quero colocar para vocês aqui. O que pode nos afastar da presença de Deus? Que aconteceu com Abinadab. Nos acostumar com a presença, em primeiro lugar. Muitas vezes nós temos nos acostumado. Você se acostuma a vir na igreja, você se acostuma, às vezes chama para orar, você vem, recebe uma oração, volta para sua casa, mas aquilo ali vai virando, é igual você levantar, né, tomar um banho, escovar o dente, ir para o trabalho, vem para a igreja. Às vezes nós temos nos acostumado. E a presença de Deus, ela é algo muito importante. Ela é algo que muda a nossa vida. E nós não podemos nos acostumar com essa presença. Nós temos que a todo momento buscar: Senhor, eu quero mais. Eu não quero ficar da mesma forma que eu estou hoje. Amanhã é outro dia e eu quero estar diferente. E eu quero ter algo novo na minha vida. Amém? Em segundo lugar, virar uma obrigação. Abinadab, ele estava com aquela arca ali, mas passou a ser uma obrigação na vida dele. Ele tinha que cuidar, ele tinha que guardar, ela tinha que ficar lá até o dia que alguém resolvesse buscar e levar de volta. E às vezes nós temos deixado o nosso ministério e até mesmo, né, a nossa vida com Deus se tornar uma obrigação. Porque eu tenho que ler a Bíblia. Porque eu tenho que orar. Às vezes você chega lá: Senhor, abençoe em nome de Jesus, amém. Tem hora, dependendo do sono, até abençoa Jesus e amém, né? Então, a gente às vezes começa a se tornar um peso. Muitas vezes a nossa vida com Deus e até o nosso estar na casa do Senhor e buscar essa presença torna um peso. Que você às vezes pensa: nossa, mas de novo, eu vou ter que ir lá de novo. Hoje eu tenho, eu podia estar aqui descansando, mas eu tenho que ir lá. A obra do Senhor nunca pode ser um peso na nossa vida. A presença do Senhor, ela não pode ser um peso na nossa vida.
Nós temos que buscar um relacionamento vivo com o Senhor, porque o Espírito Santo, ele tem tanto para realizar nas nossas vidas, se nós nos abríssemos, se nós realmente estivéssemos a deixar que Ele governe as nossas vidas. Porque muitas vezes nós falamos de Deus, nós estamos aqui, nós falamos do Espírito Santo, mas Ele não é o que tem governado a nossa vida. O que tem governado a sua vida hoje? E o Senhor falou muito comigo nessa palavra. O que realmente tem governado a sua vida? É o Espírito Santo? Ou são os meus problemas, são os meus afazeres, é a minha correria, é o meu dia a dia? O Senhor, Ele tem muito mais para nós. Amém? E em terceiro lugar, não demonstrar gratidão em ter essa presença. Muitas vezes nós não temos estado com o nosso coração grato ao Senhor. Olha o que o Senhor já fez na sua vida. Quantos aqui têm um testemunho de quando você está na presença do Senhor, você nunca, se você falar que nunca viveu nada, nós vamos ter que fazer uma oração. Porque eu imagino que todos nós temos algo que o Senhor mudou, que o Senhor transformou. O que o Senhor já fez na sua casa, na vida dos seus filhos, na sua família. E aqui Abinadab, ele muitas vezes a gente tem esse sentimento de, às vezes, mas eu já fiz tanto para Deus, né? Quando a gente não está com o nosso coração grato, às vezes a gente pensa, mas eu já fiz tanto, eu já realizei tanto, já trabalhei tanto, né? Nossa, tem gente que você vai conversar com ele, ele começa com a lista de coisas que ele já fez, né? Porque eu já preguei, porque eu já cantei, porque eu já orei, porque eu já... E agora? A nossa vida tem um limite. Nós chegamos até certo ponto e aí Deus falou, ok, agora você não precisa fazer mais nada, que está tudo certo, né? Você já chegou naquilo que você precisava fazer. Não é. O Senhor, Ele tem coisas novas para nós todos os dias. Porque o Senhor, às vezes a gente acha que já fez tanto. Quando eu vim pra cá, eu pensava que eu estava nessa fase do eu já fiz tanto, né? Tô tão bem, agora eu vou ficar sentada, vou ser ministrada, deixa meus filhos, que eles estão pequenos, eles agora é o tempo deles. Mas o Senhor, Ele tem muito mais para entregar nas nossas mãos, muito mais para realizar através das nossas vidas. Quantos talentos nós temos aqui, quantas pessoas às vezes estão sentadas com o seu ministério paralisado. O Senhor, Ele tem mais para você nessa noite. Amém? Em nome de Jesus. E nós vemos aqui que a arca é levada, né, da casa de Abinadab. E a gente conhece também a história, que colocam na carroça. E nessa parte, eu achei muito importante quando ele fala do filho, né, que Uzá vai e toca na arca. Eu fiquei pensando, Uzá ficou 20 anos com aquela arca dentro de casa. Às vezes ele estava tão acostumado, ele era tão acostumado com aquela arca, em ver, chegava, né? A arca está lá, vai para a escola, volta da escola, a arca está lá em casa. O pai, né? Todo mundo tratando aquilo tão normal, não tem problema. E ele também começou a ter esse sentimento. E às vezes aquilo que nós fazemos, nós somos exemplo em todos os lugares onde nós estamos. Assim como Uzá, ele perdeu a reverência pela arca. Às vezes ele estava tão acostumado que ela foi caindo e ele foi lá e, peraí, deixa eu segurar. Eu estou acostumado com ela, é de casa, né? A gente conhece. Só que não é assim com as coisas de Deus, não é assim com a presença de Deus. O Espírito Santo, como o nome já diz, Ele é santo. E nós não podemos estar de qualquer forma para chegar na presença do Senhor. E muitas vezes a nossa, né, essa que a gente acha que já está tão bem, que está tudo certo, que eu já tenho, estou tão acostumado com Deus que eu posso ir de qualquer forma, eu posso subir no altar de qualquer forma, porque nós somos amigos, né? Nós já somos amigos, está tudo ok. Só que o Senhor, Ele é santo e Ele quer honra, né? E quando nós vemos Obed-Edom, quando a arca chega na casa de Obed-Edom, ele honrou a arca da aliança. Amém? Quando você honra, hoje o pastor, a Lisete estava falando, né, lá em cima, e ela falou sobre honra e sobre obediência. Primeiro nós obedecemos, aí nós honramos.
Porque se você não obedece, você não tem como você honrar aquilo que uma pessoa que você não obedece. Então, o Senhor, Ele busca a honra. Ele quer receber essa honra das nossas vidas. E em segundo lugar, Obed-Edom, ele entendeu o poder da aliança. A presença do Senhor não é algo qualquer. Não é uma coisa qualquer. Mas ela é algo que muda histórias. Amém? A arca da aliança, o poder do Senhor, a presença do Senhor, ela muda a nossa história. Ela tem poder de mudar a sua história, de mudar a sua casa, de mudar a sua família. Amém? De prosperar a sua vida. Obed-Edom, ele prosperou tanto, ele viveu tanto a bênção do Senhor, que ele não quis se afastar daquela arca. Eu vejo Abinadab, ele praticamente, foram buscar a arca, amém, vai em paz, Deus te abençoe, né? Tirou daqui, glória a Deus. E Obed-Edom, ele foi atrás da arca, ele foi servir no templo, porque ele não queria sair da presença, ele não queria perder aquilo que ele tinha ganhado, que ele tinha conquistado, porque ele viveu, e ele entendeu o poder dessa aliança. Nós temos uma aliança. Você tem uma aliança com Cristo. Você tem uma aliança com Jesus. O Senhor, Ele foi, mas Ele deixou o Espírito Santo de Deus. Se fosse alguma coisa qualquer, Ele podia ir e falar assim, olha, daqui a pouco eu volto para buscar vocês. Fiquem em paz, né? Mas Ele fez o quê? Ele falou, eu vou, mas eu vou deixar o Espírito. Eu vou deixar o meu Espírito com vocês. E Ele que vai realizar na vida de vocês. E lá em Romanos ele fala que vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Nós estamos no Espírito, amém? Nós temos que buscar andar no Espírito. Porque aqui ele fala, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Que nós possamos buscar, Senhor, que o Teu Espírito venha habitar na minha vida. Que eu não venha me acostumar com a Tua presença. Que eu não venha a levar a vida como se não houvesse amanhã. Como se fosse só o dia de hoje. Eu trabalho, eu corro, eu faço. Não, existe muito mais. Deus tem muito mais para realizar nas nossas vidas. E em terceiro lugar, Obed-Edom, ele tinha o coração grato. Que nós possamos ter o coração grato. O coração agradecido ao Senhor por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele ainda vai fazer, pelo que Ele já está fazendo. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus poderoso, é o Deus de ontem, de hoje, de eternamente. E às vezes as situações que aparecem nas nossas vidas, às vezes a gente pensa que, mas e agora? E agora nós temos um Deus. E nós sabemos que é Ele. E agora é Deus quem vai realizar. É Ele quem vai fazer. Porque é Ele quem faz. É Ele quem age na sua vida. É Ele quem age na sua casa. Quem abençoa a sua casa. A vida dos seus filhos. E em nome de Jesus, que nós possamos desenvolver uma sensibilidade ao Espírito Santo. Amém? Aprender a discernir a voz dele nas nossas vidas. Para que nós possamos, para que essa presença ela nunca venha a faltar. Para que nós nunca venhamos a perder essa presença nas nossas vidas. Porque aqui nós vemos que na casa de Abinadab houve morte. Ele perdeu um filho. E muitas vezes existem famílias que estão mortas. Existem casas que têm defuntos ambulantes. Porque quando nós perdemos a presença, nós somos como quem está morto. Como quem não tem vida. Não há vida mais em nós, sem a presença do Senhor. Nós precisamos buscar essa presença. Senhor, que essa presença não venha me faltar. Mas que eu tenha essa sensibilidade e que eu venha obedecer. Nós precisamos obedecer, porque às vezes nós ouvimos a voz do Senhor, mas nós não obedecemos. E nós precisamos de obedecer, porque aquilo que o Senhor faz é sempre o melhor nas nossas vidas. E em nome de Jesus, que nós possamos escolher viver de acordo com os princípios bíblicos e nos submeter à liderança do Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo de Deus, ele está sobre a sua vida. E que você saia daqui nessa noite com a certeza de que o Senhor, essa presença está viva no seu coração. E que você vai chegar na sua casa e não vai ser da mesma forma. Porque onde a presença do Senhor está, há mudança. E muitas vezes nós temos seguido a nossa vida, às vezes até pior do que aquele que está no mundo. Às vezes nós não buscamos essa mudança. Nós estamos aqui como quem é carnal. Você não é mais carnal.
Você agora tem o Espírito de Deus na sua vida. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus, que nós recebemos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós não podemos mais ser iguais. Nós não podemos levar a mesma vida que nós levávamos antigamente. Eu não posso voltar para as velhas obras que eu praticava antes de conhecer a Deus. Mas eu tenho que buscar essa mudança. Senhor, a Tua presença está na minha vida, a Tua presença está na minha casa. E eu quero ver a diferença. Assim como Obed-Edom viveu em 3 meses, o que aquele sacerdote que conhecia, era conhecedor da palavra, ele não viveu em 20 anos. 20 anos e ele não viveu. E Obed-Edom em 3 meses, ele viveu a bênção, a prosperidade do Senhor. E que nessa noite você possa viver aquilo que o Senhor tem para a sua vida, aquilo que o Senhor tem determinado para você, para a sua casa. Que você possa abrir o seu coração e falar: Senhor, eu escolho obedecer. E eu escolho, Senhor, que o Senhor venha governar a minha vida. Porque às vezes nós falamos que temos o Espírito, mas nós não deixamos que Ele governe as nossas vidas. E nessa noite você vai pedir ao Senhor: Espírito Santo, governa a minha vida. Toma a minha vida nas Tuas mãos e age conforme a Tua vontade. Às vezes a vontade de Deus não é a sua, às vezes não é a nossa. Às vezes dói obedecer. Às vezes são coisas que nós temos que abrir mão e que às vezes você fala: não, mas eu não vou, eu quero viver dessa forma, eu quero fazer do meu jeito. Mas não é a vontade de Deus. A presença de Deus está na sua vida e é Ele que tem que governar a sua vida. Que você possa se abrir nessa noite para que o Espírito Santo de Deus te governe. Tome conta da sua casa, tome conta do seu trabalho, onde você estiver. Amém? Em nome de Jesus. E em Gálatas 5:25 diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Que nós possamos andar no Espírito. Se nós temos a presença de Deus nas nossas vidas, que nós possamos nos deixar, nos abrir para viver no Espírito, para que Ele nos governe, em nome de Jesus. E uma frase que a pastora Luciene falou no dia que a pastora Nayara ministrou, que eu achei muito importante: que quando nós temos a presença, nós não erramos o caminho. Amém? Quando o Senhor dirige os nossos passos, nós não erramos o caminho. Às vezes você pode até pensar que às vezes uma situação que se apresenta e você fala: não, mas não era para ser assim, isso não está certo. Mas se você está na presença do Senhor, você não vai errar o caminho, porque é o Senhor quem te direciona, é o Espírito Santo de Deus que te direciona. Amém? E nessa noite se coloque de pé. Nós vamos agora orar e nós vamos pedir ao Senhor: Senhor, que a sua presença seja constante na nossa vida. Que essa alegria do Senhor, que o renovo do Senhor. Você que às vezes hoje está aqui e você sente que você não está bem, que você não está mais, você não sente mais a presença de Deus como você sentia. Às vezes você está aqui, mas é como se você não estivesse, seus pensamentos vagueiam, né? Às vezes você está aqui, você está pensando no que vai fazer amanhã, no que tem para realizar agora à noite, quando chegar em casa. Peça ao Senhor nessa noite: Senhor, toma a minha vida. Me faz realmente deixar que o Senhor governe. Abra o seu coração nessa noite e fala: Senhor, me governa. Toma a direção da minha vida nessa noite. Toma a direção para que eu não venha errar o caminho. Toma a direção para que eu possa fazer aquilo que é a Tua vontade. Senhor, em nome de Jesus. Pai querido, nós queremos Te louvar nessa noite, Pai. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo, Senhor, nesse lugar. Senhor, vem agora, Pai, sobre a vida de cada um dos Teus filhos, Pai. Senhor, nos enche, ó Deus, nos enche, Senhor, da Tua presença. Que nós possamos, Senhor, cada dia mais, Senhor, entender o poder da aliança, Pai. O poder da aliança que nós temos com o Senhor. Que nós possamos entender, Senhor, que toda honra seja dada a Ti, Pai. Que a honra é Tua, Senhor, que o poder é Teu. Que é o Senhor quem direciona as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, vem agora, Pai. Vem agora renovando, Senhor, renovando a vida dos Teus servos. Aqueles, Senhor, que às vezes estavam, Senhor, com o coração fechado, com o coração endurecido, Pai. Que se esqueceram, ó Deus, daquilo
aquilo que o Senhor já realizou. Pai querido, que nessa noite, Espírito Santo de Deus, que a tua alegria, que o teu renovo venha sobre cada um de nós. Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, governa as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, vem sobre as nossas vidas e toma o controle, Pai. Toma a direção das nossas vidas, Senhor. Que não seja eu, Pai, mas que seja o agir do Senhor em nós. Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, e te agradeço, Pai. Em nome de Jesus, aleluia, glória.